Vamos começar a devocional da nossa reunião de oração da Quinta Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. O texto é Provérbios, capítulo 24, o verso 3 ao verso 12. Força na aflição. Provérbios 24, 3 ao verso 12. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Força na aflição. O tema dessa mensagem, dessa meditação, tem a ver com o jovem sendo aconselhado pelo seu pai para que no dia da aflição, no dia da perseguição, no dia da tribulação, no dia da angústia, ele não pode se mostrar fraco. Podemos também relacionar ou aplicar a todo crente que é nova criatura em Jesus Cristo. Faz parte de uma nova humanidade e de uma nova natureza. Se a força, irmãos, no verso 5, ela é intensa, ela já é um sinal de sabedoria da pessoa. Então a força pequena em meio à crise indica a falta ou perda de sabedoria. Verso 10 ao verso 12. A admoestação, o conselho do sábio, mostra ao filho que ele precisa ter coragem e no dia da angústia, se ele estiver de pé, ele deve, com essa força, ele deve ajudar outras pessoas. O que ele quer dizer também é que muitas vezes focamos a nossa fraqueza, focamos a nossa dificuldade, quando ao nosso lado, ao nosso redor, há pessoas indo para a morte. Há pessoas também que estão indo para o engano, indo para heresias, para ensinos errados. Então, no dia da angústia, é necessário que o crente ele se revista do conhecimento de Deus, de tudo que Deus tem colocado no seu coração, porque o desafio é que ele se utilize como se fosse armas de guerra. Então, no dia que ele vai enfrentar uma batalha iminente, que ele não pode recuar, ele deve ajudar a outra pessoa. Porque ao que está caído, nada mais deve ser feito a não ser levantá-lo. Então, se você está de pé no Senhor, você tem uma missão de, no dia da angústia, não falar que está fraco, não falar que não sabe da situação, mas você deve usar a força e usar a sabedoria que Deus te deu para estender a mão ao necessitado. Muitas pessoas têm dificuldade de usar a internet, muitas pessoas não conseguem ler uma bula, muitas pessoas não conseguem acessar um aplicativo do celular.
Então convém que o crente, nessa angústia que a pessoa pode ficar sem receber um salário, sem receber um benefício, sem receber um atendimento, ele deve, nesse dia da angústia, não pode se mostrar fraco. Mostrar fraco é se mostrar como covarde, mas deve ser alguém que se reergue, que seja aquele que está sendo instruído pelo general que é Cristo. Que você possa orar: Senhor, me ajude aqui no dia da angústia. Nós estamos vivendo em dias de angústia. Eu não venho a me amedrontar. Eu não venho a pensar em mim, mas eu devo pensar no meu próximo. Você se dirija nos grupos de oração, você peça oração, alguma aflição, se você tem um problema familiar, se você tem um problema financeiro, de angústia, você deve se colocar nas mãos do Senhor e pedir a Deus a vitória. Deus é o Deus que se inclina para aquele que está fracassado ou está em fracasso, mas ele se inclina também para o justo, aquele que está de pé, aquele que tem consciência do seu perdão. Então Deus ouve a aflição do seu povo. Provérbios 24, de 3 a 12. Essa tem sido a base da sua vida? Essas são as bases? A sabedoria, o conhecimento, você sempre está pronto para toda e qualquer boa obra, você não é aquele que encurta o seu braço, você não é aquele que não olha para o necessitado, só olha para a sua família, para você mesmo. Se você tem sido assim, você deve pedir força para Deus, porque senão Ele pode te disciplinar, Ele pode te deixar numa situação muito difícil. Somente assim você será fortalecido e orientado a respeito da direção que você deve seguir. É pelo reto ensino da Escritura que você terá condições de livrar o fraco e o necessitado de todas as suas aflições e da morte, alertando assim para evitar o caminho do insensato. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A força na aflição vem de Deus. Amém.